Vamos lá, senhores. Vou fazer algumas questões aqui de juros simples e compostos. Vou fazer uma série de exercícios aqui. Esse vai ser o nosso primeiro. E vocês podem acompanhar o desenvolvimento de outras questões dentro da nossa plataforma, sostutoria.com.br/menu, ou através do nosso blog, sostutoria.com.br/blog. A diferença aqui no menu é uma plataforma exclusiva para membros. Você pode ser membro gratuitamente e lá você tem a estrutura de forma organizada dos conteúdos que eu irei postar. E no blog já é uma estrutura mais randomizada, né? Então você pode marcar aqueles conteúdos que você já estudou e assim ter uma organização melhor dos conteúdos que serão postados, beleza? E também na plataforma vai ter todos os complementos que eu for colocar, tipo um PDF com as anotações que eu fizer aqui, eu posso disponibilizar lá para você consultar depois e analisar com mais calma. Um quiz de questões que eu possa fazer para você reter o conteúdo que eu vou postar aqui. Então esses tipos de complemento também eu vou disponibilizar apenas na plataforma para quem é membro, tá bom? No blog eu vou deixar apenas o vídeo e um texto explicativo, mas os conteúdos de forma mais completa você vê na plataforma. Eu vou mostrar aqui para vocês brevemente. Aqui é o nosso blog, né? A página inicial do blog. E aqui você pode se cadastrar clicando no botão cadastrar. Aí você faz um cadastro simples aqui com seu nome, apelido e e-mail. E você pode, aí você clica em cadastrar, beleza? Você coloca seu e-mail aqui, né? E você clica em cadastrar, você vai ser direcionado para um menu da nossa área de membros, tá joia? Aí lá você vai ter as salas de conteúdo que foram produzidos pelos nossos tutores. E aqui mais abaixo tem as postagens em formato de blog. Você pode consultar aqui também, sem necessariamente ser membro, tá joia? Então, quem quiser estudar os conteúdos que a gente for postar aqui, acompanhe pela plataforma, beleza? Então vamos dar sequência aos exercícios. Conforme eu falei, eu vou estar resolvendo para vocês na calculadora HP. Vou mostrar aqui bonitinho como é que resolve pela HP e pela calculadora científica também. Que são as que são permitidas, né, que são usualmente usadas no ensino superior. Beleza? Então vamos começar com um exercício simples e depois nós vamos avançando na complexidade. Então essa primeira questão fala o seguinte: um capital de R$ 8.000 é aplicado durante um trimestre a uma taxa de 2% ao mês. Determinar o valor dos juros acumulados no período. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar a questão e entender o que está sendo pedido e as informações que foram dadas. Quando a gente fala que um capital foi aplicado, esse capital aplicado ele está no momento presente. Então ele é o nosso PV usando a nomenclatura da calculadora HP, beleza? Então o capital é aquilo que está sendo investido no momento presente, no nosso tempo zero, no fluxo de caixa. Então nós podemos colocar aqui que o nosso PV é 8.000. O tempo de aplicação desse investimento único, vai ser uma única aplicação de R$ 8.000, ele vai ser aplicado durante um trimestre. Um trimestre são 3 meses. Então nosso N 3 meses. E a taxa de rendimento é de 2% ao mês. Então, vejam que a unidade de tempo da taxa e do período de capitalização são coincidentes, né? São mês com mês. Então, a gente não vai precisar fazer taxa equivalente aqui. Bacana? Então, joia.
ao mês. E o que ele está pedindo é determinar os juros acumulados. Ele quer saber apenas os juros e não o montante, que é o que usualmente é solicitado. Às vezes você resolve a questão no automático e acaba respondendo o montante e não os juros, que é o que está sendo solicitado. Então, a questão está pedindo os juros. Bacana. Então, a gente tem aqui todas as informações bem organizadas e a solicitação da questão definida. Beleza? Então, agora nós vamos inserir essas informações na calculadora HP para encontrar a resposta. E, para isto, nós temos que adaptar os dados da seguinte forma, porque aqui nós estamos tratando de juros simples, correto? Então, juros simples. A calculadora ela é pré-programada para fazer cálculos de juros compostos, que é o que a gente vive no nosso dia a dia. Juros simples praticamente é inexistente. Então, a gente faz uma adaptação dos dados que a gente vai inserir na HP e assim ela calcula para a gente em juros simples, beleza? Então, quais são essas adaptações? O nosso período ele precisa ser diário, ele precisa estar em dias, certo? Então, 3 meses é igual a 90 dias. Né? 90 dias. Nós consideramos sempre que um mês tem 30 dias. Mesmo com a variação de 30 a 31, a gente adota um mês com 30 dias. E a taxa de juros ela tem que estar anual. Então a gente coloca aqui um valor proporcional à taxa. Então, se 2,5 ao ano, ao mês, proporcionalmente ao ano, vai ser 2,5 vezes 12, correto? Então, 12,5 vezes 12 vai dar 30%. Bacana? 30% ao ano. Bacana. A gente inserindo dessa maneira, a calculadora vai retornar para a gente o valor dos juros, considerando juros simples. Então, vamos lá na calculadora. A primeira coisa que a gente faz é zerar a memória. Então, você coloca FCLX, F fim e G end, que tem que zerar a memória, e G também. Tá joia? Então, a primeira informação não tem uma ordem exclusiva, você pode colocar na ordem que você desejar. Mas vamos iniciar aqui com o nosso PV. Então, você digita 8.000 PV, certo? O nosso período de aplicação é 90 dias, então a gente coloca 90 N e a nossa taxa é 30% ao ano. Então, coloca 30% I. E o que eu quero saber é os juros, correto? Então, para isso, nós vamos teclar F, o comando F, e I novamente. Dessa maneira, ele retornou 600 negativo. Por quê? A gente não aplicou o CHS para indicar o sentido do nosso fluxo de caixa. Então, se a gente inserir o nosso PV como um valor positivo no nosso fluxo de caixa, ele vai retornar ele vai usar o retorno desse investimento em formato negativo, porque a aplicação tem que ser, você tira dinheiro do seu caixa, né? E o retorno desse investimento, ele entra dinheiro no seu caixa. Então, obrigatoriamente, tem que ter um sinal oposto daquilo que você está investindo e daquilo que está retornando para você. Beleza? Então, fazendo esse comando que a gente utilizou, de F int, a gente consegue encontrar os juros dessa aplicação, beleza? Então, de juros,
a gente tem, voltando lá no caderno, de juros a gente tem R$ 600. Tá joia? Então, esse é um método de resolução na HP. A gente finalizou a questão, aqui de acordo com o gabarito, e resolvemos na HP. Agora, vamos voltar e resolver novamente na Cássio. Na Cássio, a gente coloca as informações de uma maneira conforme está aqui, sem fazer essas adaptações, essa modelagem, né, de adaptação para HP. Então, a gente tem que seguir a fórmula dos juros. A fórmula dos juros, quando a gente quer saber apenas os juros, é o capital que está sendo aplicado, né, vezes a taxa, vezes o período. Beleza? Então, a gente vai substituir essas variáveis aqui na calculadora, com os dados que a gente tem, e ver o resultado que vai dar. Então, vamos lá na Cássio. Então, aqui na Cássio, ligar a calculadora. Então, nós vamos inserir 8.000 vezes a nossa taxa de 2%, 2,5% ao mês. Aí nós temos que inserir essa informação em decimal. Então, fazer em decimal é 2,5 dividido por 100, que é a mesma coisa do que 0,025. Beleza? Vezes 3 meses, que é um trimestre. Então, é igual a 600. Bacana? Então, da mesma maneira, como a calculadora científica ela não trabalha com fluxo de caixa, ela nos deu um valor positivo, entendeu? Então, deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu só organizar as informações aqui. HP 12C e aqui na Cássio, beleza? Então aqui a gente colocou 8.000 vezes 0,025, que é o nossa taxa em decimal, vezes 3, e nos retornou também um juros de 600. Bacana? Então, essa é uma resolução bem simples, bem tranquila, e vai ser um aquecimento aí para as próximas questões, tá joia? Vamos para a próxima. Bom, vamos ver essa questão aqui, é um pouquinho diferente da questão anterior, e nós vamos iniciar a resolução dela pela Cássio, que vai facilitar a nossa compreensão quando a gente for fazer pela HP, beleza? Então, um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Ao final do período, calculou em 270.000 o total de juros incorridos na operação, determinar o valor do empréstimo. Então, qual é o primeiro passo? Organizar as informações que foram dadas, beleza? Então, nós temos aí que o período do prazo de pagamento desse empréstimo é de 9 meses. Então, aqui nós vamos já colocar o nosso período de 9 meses. A taxa de juros cobrada por esse empréstimo é uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Observe, a unidade já está equivalente aqui, né? Mês com mês. Então, ambas estão na mesma unidade. Joia. E ele fala que, ao final desses 9 meses, ele calculou um juros de 270.000. Então, ou seja, ele pagou
o valor que ele tomou emprestado, mais 270 mil. Então, esse valor é apenas de juros. Não é o montante final pago. Então, ele quer qual o principal que ele quer saber é o valor pago do empréstimo, ou seja, ele quer saber o PV, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A partir da fórmula dos juros, a gente consegue isolar a variável PV, certo? Então, nossos juros não é o PV vezes I vezes N. Isolando o nosso PV, nós temos que PV é igual a juros dividido por I vezes N. Bacana? Então, desse lado aqui nós temos todas as informações e fazendo as contas vai nos restar apenas a informação que a gente quer. Então, vamos lá na Cássio. Vamos resolver lá primeiramente. E depois a gente faz na HP. Que aí vocês vão entender melhor os comandos, beleza? Então aqui, a gente liga a calculadora. E vamos inserir primeiro os juros. Então, a gente coloca aqui 270 mil. 270 mil dividido por... Aí tem uma conta a ser feita antes, então a gente abre parênteses. Nós colocamos 0,06 vezes 9 meses, correto? Joia, nós damos igual, resposta 500 mil. Maravilha? Então aqui, pela Cássio, foi algo simples de resolver. Apenas fazendo a manipulação algébrica da fórmula dos juros. A gente fez o isolamento do PV, que é o nosso capital investido. O capital é sempre investido no tempo presente. E a forma de inserir os dados na calculadora é dessa maneira. Beleza? Tome bastante cuidado na hora de inserir os dados. A questão aqui do parênteses, que tem que estar na posição correta, né? Se tiver algum erro aqui, vai dar problema. Se não estiver assim, vai dar algum erro. Bacana? Preste bem atenção a isso, se não der o resultado que a gente encontrou aqui. Agora, na HP, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, porém, na hora de inserir os dados é um pouco diferente. Vamos ver como funciona aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Joia. Pronto. Primeiro, nós vamos inserir o nosso numerador. Então, nós vamos inserir aqui o numerador. Quem é o numerador? É o J. Então, vou dar um traço aqui. Primeira coisa é inserir. Você dá o F, tecla F, né? FCLX, para zerar. Depois nós vamos inserir o J, que é 270 mil. Aqui não tem ponto, tá? A gente não coloca ponto. Então, J e depois tecla Enter. Depois, a gente coloca os juros em formato decimal. Nós vamos inserir os juros de 6%. Em decimal é 0,06. Dá Enter novamente. Beleza? Depois, a gente vai inserir o período, que é a última incógnita aqui da operação. Então, nós vamos teclar 9
depois a gente tecla X, e depois a gente tecla, deixa eu colocar um quadradinho aqui para representar, depois a gente tecla divisão. Aí o resultado final disso vai ser o PV que a gente quer encontrar. Beleza? Então segue essa ordem aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e ele vai nos dar o resultado. Beleza? Quando a gente insere, coloca a informação, né, numérica 270.000 e tecla Enter, ele vai armazenar essa informação em uma memória especial. E assim com os demais. Então aqui a gente inseriu duas informações em duas memórias diferentes. Depois a gente teclou 9 e pediu para ele fazer uma sequência de operações conforme os dados que a gente inseriu nas memórias, entendeu? Então primeiro ele vai multiplicar o 9 com a última informação que a gente inseriu. Então vai fazer primeiro 9 vezes 0,06 e depois vai dividir com o primeiro resultado, a primeira informação que a gente inseriu na memória, entendeu? Então, por isso que é feito essa lista de comandos. Então vamos aplicar lá na calculadora e vamos ver se vai dar certo. Então a primeira coisa aqui é zerar a memória. Então vamos zerar aqui bonitinho. Então zera a memória. Nós vamos inserir 270.000. Aqui é feito de forma algébrica mesmo, não tem nenhum atalho a ser feito aqui. Beleza? 270.000, Enter, depois 0,06, Enter, depois 9, nós teclamos vezes, depois dividido, exatamente o resultado que a gente está esperando, 500.000. Então aqui a gente fez as contas algebricamente, não teve nenhuma programação interna na calculadora. Então é apenas uma forma diferente de inserir os dados. Caso você tenha apenas HP, o raciocínio por trás dessas contas é isto, entendeu? Então é importante aqui a posição que você vai inserir os dados é importante, entendeu? E você fazendo dessa forma não vai ter erro. Bacana? Então, o nosso resultado bateu exatamente aquilo que nós esperávamos. 500.000. Beleza? Então, eu vou fazer essas duas questões aqui por enquanto. Continue acompanhando as nossas redes sociais para você ir estudando mais com a gente. E você pode adquirir esses arquivos aqui, esse PDF, e vou tentar elaborar também um quiz para a gente fixar essas informações que a gente estudou aqui, por exemplo, como inserir os dados na calculadora, o processo de raciocínio a ser feito quando a gente faz uma leitura de uma questão, o que a gente tem que fazer para não cometer confusões. Então eu vou tentar montar um quiz para os alunos que são membros da plataforma, beleza? Aí vocês procurem na descrição das redes sociais para ter acesso direto ao conteúdo desse vídeo lá na plataforma, tá joia? Então beleza, até a próxima.